Estas são algumas das fotografias que o Francisco vai publicando, denunciando o sistema de educação em Angola, de forma a poder melhorá-lo, não é? Portanto, mostra às pessoas que o problema existe, está aqui, estão aí as fotografias, por favor, façam alguma coisa. E, no entanto, pela segunda vez, o jovem apareceu a denunciar uma tentativa de assassinato, como vemos este vídeo aqui. 18 horas já à noite, estava vindo à cidade de uma atividade e aí de repente sinto o carro, o pneu a fugir. O pneu estava mesmo a fugir para bater na parede, concentrei o volante, também estava andando com muita velocidade e sinto que esse pneu está malaique. Quando tiro o pneu, vejo que isso saiu. Essa parte do carro saiu. Foi por pouco dessa vez. Não sei se o que foi, mas a segunda tentativa contra mim nesses 2 últimos meses. Sorte é que eu estava a andar com muita pouca velocidade e consegui controlar o volante, né? Nesse momento são acho que 18 horas já. Estou aqui em Viana, depois da vila. E aí a situação é essa, desmontei agora o pneu e estou a ver que essa parte saiu. As porcas desapareceram. Não sei qual é o trabalho que foi feito aqui, mas eu andei bem ontem, hoje, e aí de repente isso saiu. Se eu tivesse andado a 80, a 60, a 90, eu morria já. Porque isso batia no chão, já tu queres aliviar, isso batia no chão e o carro fazia peão e eu parava. Mas pronto, está tudo bem, graças a Deus, consegui controlar o volante, também não estava em muita velocidade. Vou agora chamar o reboque e vou sair daqui, né? Mas, é coragem, né? Coragem. Eu vinha de uma atividade e de repente tive esse problema então com o carro. Como vocês podem ver aqui, essa merda saiu. E aí saiu. Normalmente isso, cada vez sai, né? Isso saiu. Quer dizer que se eu tivesse muita velocidade, isso batia no chão com a velocidade e eu fazia peão e morria. Então vamos continuar a orar por nós, a luta ainda é muito grande. Pedi agora apoio de um amigo que vai mandar aqui um reboque para me tirar daqui. Enquanto isso eu vou resistindo, né? Vou lutando. Talvez saiu essa hora da noite. Não é normal isso sair. Passou aqui 2 mecânicos que disseram que não é normal isso sair. Alguém terá aliviado essas porcas. E, estava fodido, morria. Mas graças a Deus, estou bem, né? Vou esperar agora o reboque. Este episódio, se tivesse acontecido com qualquer outro cidadão que não está a carregar a bandeira que o Francisco está a carregar, vale aqui lembrar que Francisco faz parte de um grupo restrito de jovens angolanos que decidiram carregar uma bandeira. Ele decidiu carregar a bandeira da boa educação em Angola e que começa, acima de tudo, pelas infraestruturas, pela acomodação das crianças e depois pela qualidade dos professores. Parece que em Angola já há qualidade dos professores e o problema está nas infraestruturas e na acomodação dos alunos, ok? E o jovem tem batido muito forte neste problema. Até vou a dizer que se fosse um jovem qualquer com o seu carro e acontecesse esse problema, esse ferro se desligasse, o jovem poderia olhar para o problema e diria, se calhar o carro está cansado, se calhar não teria linkado ao seu trabalho, ok? Portanto, o Francisco faz essa ligação ao seu trabalho por causa, já é a segunda vez como ele aqui relatou, e por causa também das suas declarações em relação ao sistema de educação em Angola. E porque existe uma cultura em que do filho não fala política, é claro que ele conclui, eu se critico, e alguns podiam dizer, eu se falo mal, alguém me vai também fazer mal. A questão que se coloca é, quem é que faria mal ao Francisco? Quem é que acabaria com o Francisco por ele estar apenas a querer uma educação melhor para todos os angolanos, para os nossos filhos, para os filhos de todos os angolanos? Até porque se o filho do pobre estudar com qualidade, jamais há de ameaçar o filho do rico, que hoje estuda em um colégio dos mais caros em Angola. Porque o filho do pobre, se não tiver escola, se não estudar, ou se estudar em péssimas condições, é ele que vai ameaçar a vida, o filho do rico, quando os mesmos cruzarem na rua de noite, na rua da noite. Porque o filho do pobre, se não estudar e se for abandonado, se ver na rua, ele vai amanhã tornar-se um marginal e vai atormentar a vida daquele que estudou em último colégio, os pais são ricos. Portanto,
é preocupação de quem tem poder e tem riqueza, poder aqui salvaguardar o bem-estar do pobre, porque o pobre ele pode atazanar amanhã. Essa criança que pode matar o teu filho, pode matar a tua mulher, pode matar o teu sócio. Essa criança que você está a abandonar que pode fazer mal a ti próprio. Portanto, você que tem poder, você que tem riqueza, também devia ser a sua obrigação aliar-se a Francisco junto a esta luta. Mas a pergunta permanece: quem é que faria mal ao Francisco? Simplesmente alguém que tem medo de perder alguma coisa em função dos discursos do Francisco. Epá, esse camarada aqui está a falar algumas coisas que se ganhar asas, se ganhar pernas, eu vou perder isso e aquilo. Só quem tem medo de perder alguma coisa teria intenções de fazer mal ao Francisco. De resto, ninguém faria mal. Agora, para aqui lembrarmos que a educação está linkada ao governo, trabalho do governo. E é difícil falar sobre a educação sem tocar em outros pilares da vida política angolana. Okay? Quem resolve o problema da educação é o governo. E o governo tem múltiplos setores em que está a trabalhar. Portanto, quando alguém está a criticar a questão da falta de escolas, como as imagens que mostrei aqui no início do vídeo, escolas precárias, esse mesmo alguém vê uma infraestrutura que não considera prioridade, claramente faz crítica àquela infraestrutura. Aquilo que devia agradar até o povo, ele também critica. Ele critica o que não está a ser feito e também critica aquilo que está a ser feito. Por quê? Critica o que não está a ser feito para que seja feito e critica aquilo que foi feito porque considera que não é prioridade e aquilo devia ser investido aqui. Logo, esse indivíduo é tido como sendo uma ameaça. Ele está a criticar aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço. Se o seu discurso ganhar perna, eu estou lixado, vou perder isso. Portanto, só quem tem medo de perder alguma coisa em função do discurso de Francisco é que pode fazê-lo mal. Mas, como eu disse, o jovem vai linkando essa acusação a alguém que está ligado a alguns dos trabalhos que ele faz por causa de um histórico seu e também por causa de um histórico nosso, porque há aquela música que dizia Filho não fala política, que foi lançada muitos anos antes da nossa era. Ponto. Sim, Filho não fala política. E quem cantou isso era um mais velho, experiente, conhecia todos os cantos de Angola. Ponto. Quais são as soluções para esse problema, para que o Francisco continue com essa luta e não possa ver a sua vida em constantes riscos de vida? Quais são as soluções para o problema da educação em Angola? Os diretores municipais, o diretor das escolas em Angola, tem um grande aliado, que é o Francisco, que tem um grande público. Falando em público, vale aqui lembrar que é falha fazer mal ao Francisco, porque ele tem público, ele encanta as pessoas, tem um público muito grande, tem mais de 100 mil seguidores nas suas redes sociais, contando com aqueles que o seguem, mas não têm redes sociais, okay? Contando com as crianças que o amam pelo trabalho que ele está a fazer. Portanto, fazer mal ao Francisco é uma falha. Isso cria uma grande revolta e descontrolável. Francisco é alguém que se devia proteger. Primeiro pelo que ele fala, que são coisas que progridem em Angola, e os professores, os diretores municipais das escolas também deviam aliar-se a ele, porque se eu sou diretor de uma escola e não falo dos problemas da água, da energia, porque tenho medo de perder o cargo, tenho medo de perder uma outra coisa, eu me alio ao Francisco, já que ele tem voz. Mas de eu olhá-lo como sendo, ele para mim é uma ameaça, não, ele é um aliado. O Ministério da Educação, infelizmente, é aquele ministério que recebe menos verba e que também tem mais problemas. Okay? E a pouca verba que recebe não está a conseguir... Aliás, agora estamos a ver o problema da questão do material escolar. Né? Há escolas que precisam receber material, mas há caderno na rua. O próprio ministério não está a conseguir controlar o pouco orçamento que tem e também recebe pouco orçamento. Então, Francisco devia ser seus aliados. Se eu recebo pouco orçamento, aqui também a justificação é para Francisco, eu não estou a conseguir resolver as escolas porque tenho pouco orçamento. Mas eu também, pouco que eu recebo, não estou a conseguir conter porque estão a ser desviados. Os livros estão a ir para fora. Ajuda-nos claramente a identificar as pessoas que levam os livros para fora, porque tu tens público, tens muitas redes sociais, tens muitas mensagens, um diretor ou outro vai te dizer, o fulano X levou os cadernos para a rua e você vai publicar. Portanto, ele é um aliado do Ministério da Educação e não um inimigo. Eu estava a dizer que protegê-lo é importante, primeiro porque ele tem um público, fazê-lo mal vai criar uma revolta geral. Segundo, o Ministério da Educação pode acabar por perder um grande aliado para a melhoria da educação no país. Por isso é que
os diretores municipais das escolas, que são os principais, vai lá, motores para a solução de muitos problemas estruturais das escolas, se aliarem a ele, juntos podem levar os problemas a muito mais à frente, porque o Francisco não faz parte, vai lá, do governo. E o governo pode tolerar aqueles não faz parte do partido, do governo do país, assim, do governo. E o partido pode tolerar os seus membros quando o criticam. Calma aí, ele é diretor da escola, é nosso partido, está a criticar, vamos ouvir. Quando alguém que não é do partido critica o governo, esse é menos tolerado, porque é uma ameaça, nos quer tirar daqui. Já quando o nosso nos critica, não, ele é nosso, ele quer ver que a gente melhore, vamos abraçá-lo. Por isso é que eu acho relevante haver uma sinergia, uma simbiose, uma conexão, uma coesão entre diretores municipais, diretores das escolas, provinciais, aliarem-se ao mesmo, poderem levar essa luta para frente, ok? Porque todos os outros problemas de Angola partem da solução da educação. Porque é da educação onde teremos problemas de satélites a ser produzidos em Angola. Okay? E também é da educação de parte a questão da paz, do bem-estar, da segurança de Angola. A questão do turismo, que muito nós queremos para que o país possa diversificar a economia, vem da educação. Quanto mais crianças falam acima do ensino, mais marginais nós teremos. Ninguém vai querer visitar um país só de marginais. Okay? No entanto, eu penso que aqui fazer mal ao Francisco é criar um grande problema, e eu acho que o governo devia protegê-lo, não só para não autodesgastar-se, porque havendo um mal contra Francisco, haverá manifestações, haverá públicos na rua, haverá muita confusão, como também proteger aquele que aponta os problemas pelas causas e também pela praticidade, porque ele é daqueles que vai para as escolas, e observa, conversa com os alunos, com professores, publica casos. Penso que é daqueles angolanos, poucos mesmo, que decidiu tirar parte da sua vida para dedicar a esse problema que é difícil. Okay? A ministra da Educação não consegue, não tem tempo para ir em todas as escolas. Okay? Alguns dos seus colaboradores, diretores provinciais, municipais das escolas, não denunciam os casos porque têm medo de serem conotados. Então tem alguém que está ali a trabalhar para facilitar o vosso trabalho. Portanto, fazê-lo mal, eu penso que é dar um tiro no próprio pé. Tanto do ponto de vista estrutural, enquanto partido, como também do ponto de vista da minha função enquanto chefe do Ministério da Educação. Okay? E esperamos que o Francisco, claro, não volte a publicar, né, mais essas ameaças para que o próprio Ministério não perca alguém que está a trabalhar para nos ajudar, ok? Porque todos nós sabemos que o Ministério da Educação é daqueles que recebe menos em termos de orçamento e também temos problemas de vícios lá dentro, em que aquele que consegue receber mochilas para as crianças, para um budget para o lanche das crianças, cadernos para as crianças, ele percebe que, calma aí, chegou a minha vez também de brilhar, portanto vou desviar grande parte do material, ok? No entanto, é muito triste sabermos que quando os jovens tentam participar da vida ativa do país para resolver aqueles problemas que afetam a todos, mas a todos mesmo, ok? É logo perseguido. Essa questão de querer matar quem me critica, ou quem fala mal de mim na linguagem popular, quem me critica, não é só intolerância, okay? Também é uma questão de cultura, okay? A cultura de resolver problemas pela força. Fez isso? É cultural, ok? E nós precisamos a tolerância porque, claro, eu não te tolero e não te tolero a ponto de acabar contigo. Isso claramente mata qualquer possibilidade de usarmos a conversa como um meio para resolver os problemas que nós temos. Okay? Mas mais perigoso ainda, passo aqui a redundância, é quando se torna uma cultura acabar com aqueles que nos criticam. Okay? A nossa solidariedade ao Francisco, coragem, essa bandeira não é leve. Eu penso que quando ele começou, pode não ter tido conhecimento dos perigos, porque alguns começam a falar uma coisa, outra coisa, sem ter intenções de querer dar diretamente a um ou outro, quando percebe já está em um mundo em que, que é só continuar. Okay? Como dizia Venâncio Mondlane, na altura das manifestações em Moçambique, eu me encontro em uma situação tão complicada, mas tão complicada mesmo que eu não sei o que fazer. Eu só queria ser presidente. E agora eu caí numa situação tão complicada. Quando ele estava, acho que estava na África do Sul exilado, ou no momento das manifestações, disse isso que foi muito pesado. Estou numa situação tão complicada que eu não sei mais o que fazer. Okay? Que não dá para desistir, porque existe uma multidão a contar consigo,
e não dá para avançar porque estás sem forças. Até porque também tem família para proteger e não só. Portanto, para nós, aqui no canal, a nossa solidariedade e que os angolanos, enquanto aqueles que têm medo ou que são os acusados de que podem ter feito alguma coisa, possam olhar para o Francisco como sendo um aliado e não um inimigo. Ele é um aliado, não é um inimigo. E protegê-lo fará muito bem a todos, enquanto Ministério da Educação, enquanto estrutura política angolana, para que não surjam em Angola contestações por causa de algum mal que se fez ao Francisco. Faz o like, subscreva, estamos juntos. Amém.